Quero te convidar nessa noite a abrir a Bíblia em Gênesis 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Quem gostou do nosso hashtag 13 anos, amém? A igreja está neste mês completando 13 anos de vida. Claro que ela tem mais tempo, amém? Ela tem mais tempo, mas o dia da inauguração, desta igreja, o mês de inauguração, o mês que o Senhor escolheu foi maio, lá ainda no Pier de Agenor de Campos, amém? Nós tivemos uma noite tão agradável e especial. E até eu contei um pouquinho disso no culto passado, eu só inverti aí a data, dia 5 de maio, que foi a inauguração, num sábado, amém? Estava cheia a igreja, foi um tempo maravilhoso. Nós tivemos um campeonato de surf, e ontem numa live que a gente estava fazendo, ontem nós tivemos a partilha de casais, onde eu e minha esposa, pudemos compartilhar a palavra. E nós lembramos ali, que neste dia, exatamente no dia da inauguração, foi quando eu e a pastora, nós estávamos se conhecendo ali. Não que nós não se conhecíamos, mas nós começamos a se conhecer de uma forma diferente. Então nós tivemos a inauguração, a bênção apostólica, mas ao mesmo tempo algo foi inaugurado também na minha vida e na vida da pastora ali naquele dia. Então nós ali começou um gerar, amém? Um gerar em nossas vidas. E glória a Deus por este período, por este tempo. E hoje nós estamos aqui juntos também, ok? Em Gênesis 1, versículo 27, a palavra de Deus diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus é grande, Deus rege a terra, e Deus ele também nos entrega desafios. Deus, ele nos dá desafios, Ele ama ver os teus filhos passando de fase, amém? Deus, Ele deseja, ele torce por mim e por você, para que nós possamos passar de fase, para que nós possamos viver coisas novas, amém? E Deus, dessa forma, Ele vai liberando as coisas de tempos em tempos, as coisas vão acontecendo, e nós somos surpreendidos muitas vezes por aquilo que Ele tem para realizar. Eu já vivi muitas surpresas da parte de Deus, e eu creio que contigo não é diferente. E eu sei que você que está aí nos acompanhando neste culto, sendo abençoado, eu creio que Deus já te surpreendeu algumas vezes, amém? Eu creio que você também tem testemunho para contar. Eu creio que muitos de vocês têm muitos testemunhos para contar da parte de Deus. E se você ainda não é uma pessoa que ao buscar na memória não encontrou ainda um testemunho, eu quero dizer para você que Deus ainda vai providenciar coisas grandes para a tua vida, amém? E se você recebe isso, guarda no teu coração, viva intensamente, com expectativa, isso que Deus tem para fazer na tua vida, amém? Eu sei que, independente do que você tenha vivido, eu sei que Deus sempre tem algo para acrescentar na tua vida, para acrescentar nos teus negócios, para acrescentar na tua família, para acrescentar no teu futuro. Glória a Deus. E Deus, Ele é alguém que não nos pede nada além daquilo que nós podemos realizar. Ou seja, se Ele pediu para você, se Ele pediu algo para mim, se Ele pediu algo para você, se Ele colocou algo nas tuas mãos, é porque você pode realizar. Não é algo que você não possa carregar, não é algo tão pesado ou mais pesado que você possa realizar, que você possa fazer. Você não vai ser desafiado por Deus por aquilo que você não consegue fazer.
todo desafio que vem de Deus, Ele já sabe, Ele conhece o teu interior, Ele conhece o meu interior, Ele sabe da nossa capacidade. Ele é aquele que tem uma frase que traduz muito bem isso, né? Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu, aquele que ele chamou, amém? Então aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele designou, Ele não coloca um fardo maior, Ele não coloca um peso maior, Ele não coloca um desafio maior que essa pessoa possa carregar. Então nós é que muitas vezes optamos em colocar limites em nossas vidas, limites em nossos desafios. Uma pessoa pode ser levada a acreditar mais naquilo que é o desafio dela, do que naquilo que o seu potencial verdadeiramente vai fazer com que ela possa vencer esses desafios, amém? Então, nós não podemos colocar, mas muitas vezes nós colocamos limites em nossas vidas, naquilo que está sendo confiado. Então, Deus chama o homem para fazer aquilo que poderia ser feito por Ele mesmo. Deus é aquele que chama uma pessoa para fazer aquilo que Ele mesmo poderia realizar, mas Ele mesmo deseja que o homem faça isso, faça essa parte tão importante que é a realização. Deus, Ele convida um homem para fazer aquilo que Ele mesmo poderia fazer, mas Ele gosta da participação, porque Ele gosta da união, da conexão entre você e Ele, amém? Entre você e Deus, entre você e o Pai, para que você possa também dar testemunho dEle aqui na terra. Então, Deus pega pessoas com limites, Deus pega pessoas limitadas, Deus pega pessoas que têm os seus limites e entrega as suas direções, as suas missões, Ele confia, Ele pega pessoas que têm os seus limites, como eu e você, e confia as suas obras. Confia coisas na minha mão, Ele confia coisas nas suas mãos, amém? Se você olhar para aquilo que você tem hoje, aquilo que você carrega da parte de Deus, você vai entender que Deus confia coisas na sua mão, e não importa se isso aos seus olhos é uma coisa grande ou uma coisa pequena, a verdade é que você está sendo um objeto de confiança da parte de Deus. Ele pega essas pessoas como eu e você, confia suas obras. Ele pega pessoas e confia os teus sonhos. Os sonhos de Deus, eles são entregues para pessoas. Ele confia os sonhos deles nas nossas mãos. Um Deus que não tem limites. Um Deus que não tem limites é capaz de pegar pessoas com limites para realizar a multiplicação que vem do alto. O homem tem seus limites, mas para Deus não existem limites nenhum. Homens encontram os seus limites, têm os limites, mas Deus não tem limites. Nós podemos trabalhar em cima dos nossos limites, nós podemos trabalhar com o nosso potencial, nós podemos trabalhar com aquilo que nós sabemos fazer, mas também nós podemos escolher trabalhar com Deus, que não tem limites. Nós podemos escolher trabalhar com Ele, que não tem limites. Diga: Deus usa pessoas para romper limites. Eu e você precisamos acreditar nisso. Eu e você precisamos acreditar nesta frase. A primeira coisa que precisamos saber é que precisamos crer naquilo que fomos criados para ser. A primeira coisa que nós precisamos crer e entender é que nós precisamos crer naquilo que fomos criados para ser. Você foi criado para ser algo nas mãos de Deus. Você foi criado para viver aquilo que Deus tem como sonho para a tua vida. Você foi criado para exercer um ministério aqui na terra. Você foi criado para ser uma extensão do reino de Deus aqui na terra. E você foi criado, eu e você fomos criados para ser a extensão dos céus aqui na terra. Não é como você enxerga. Não é como você se enxerga no espelho.
Quando você olha e você observa os seus defeitos e as suas falhas. Não é como você se enxerga quando você está chateado para baixo e você olha para o espelho e você fala, puxa, por que você não é diferente? Você começa a conversar com o espelho, você começa a conversar com aquela pessoa. Por que você não nasceu em outra família? Por que você não... Puxa, por que você não viveu em outra estação, em outra época? Por que você não... Puxa, por que você não foi diferente na sua infância? Não é como você se enxerga quando olha no espelho. Não é como as pessoas dizem que você é. Não é isso, não quer dizer sobre isso. É acreditar naquilo que Deus diz quem você é. É acreditar nos sonhos que Deus tem para você. É acreditar nos pensamentos que Deus tem para você. É acreditar nas coisas que Ele tem para você e não nas coisas que um dia alguém te fez acreditar. É sair da caixinha que um dia você entrou por acreditar nas notícias a seu respeito. É sair da caixinha que um dia você entrou por acreditar naquilo que as pessoas falavam sobre você. Se Deus diz que você é uma princesa, por que você acredita nas pessoas que não te dão valor? Quantas mulheres acreditam muito mais naquilo que ouvem de outras pessoas que denigrem a imagem, que não dão valor, do que acreditar nas palavras de Deus que diz que você é uma princesa do Senhor aqui na terra? Quantas pessoas, se Deus diz que você é uma pessoa amada, por que você acredita nas pessoas que não te amam e que te desprezam e que não te dão valor? Se Deus diz que através de você muitas coisas vão acontecer, por que você continua acreditando na voz que diz que você não é capaz? Por que você continua acreditando naquilo que diz que você não é capaz? Se Deus diz que com Ele você vai conseguir romper, por que ainda você acredita nas derrotas, nas suas derrotas antigas e passadas? Levanta os teus olhos para os montes. Olhe para o céu. Olhe para o Criador. Deus nos chama para olhar para o alto. Deus nos chama para olhar para os céus. Deus nos chama para olhar para Ele, que é o nosso Pai, é o teu Pai. Salmos 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá da sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. Este é um texto, este é um Salmos, que você pode copiar, que você pode confiar, mas que você pode copiar, que você pode fazer como esse salmista. Elevo meus olhos para os montes, para os lugares altos. De onde me vem o socorro? De onde vem o sustento? De onde me vem o favor? De onde vem os sonhos para a minha vida? De onde vem aquilo que acrescenta algo para a minha história? De onde vem a fortaleza que eu preciso para a minha vida? Igreja, existem duas fases que marcam a história do reino de Deus, que marcam a história daquilo que Deus quis escrever aqui na terra. Existem duas fases, elas são divididas. E existem dois testamentos que foram deixados para as nações, para a minha vida, para a tua vida. Dois testamentos que se encontram abertos para quem tem interesse, que se encontram abertos para aqueles que buscam, para aqueles que têm interesse. Dois testamentos que estão como que ouro, que pedras preciosas, que aquele que encontra é capaz de vender e de largar tudo para viver e comprar essas pedras, e viver essas pedras, e viver essas palavras que estão escritas no livro da vida. No início, o projeto de Deus foi criar
e Ele criou. No início, o projeto de Deus foi trazer algo dos céus para a terra, e Ele o fez. Ele cria. Deus gera um ambiente para que o homem, que tinha a sua imagem e semelhança, fosse criado, fosse desenvolvido, fosse capaz de viver. Ele cria um casal com muitas qualidades. Ele cria um casal com o nome de Adão e Eva, com muitas, e coloca muitas missões para eles. Desafios vêm para Adão e Eva. E entre as suas missões, entre os seus desafios, ele tinha que cuidar, ele tinha que acrescentar, ele tinha que cuidar, ele tinha que dominar sobre os animais e os levariam a responsabilidade de cuidado. Eles teriam cuidado, eles teriam que cuidar, eles teriam que ali a missão era de cuidado, de dominar. Daria certo com cuidado, eles eram capacitados por Deus para que tudo aquilo fosse dominado por eles. Então o primeiro casal serviria de exemplo para as próximas gerações, como sendo aqueles que refletiam a glória de Deus, era uma extensão de Deus aqui na terra, era extensão do reino de Deus aqui na terra. O primeiro casal serviria como os agentes que carregariam o selo do céu na terra. E além de serem as gerentes de todas as coisas que foram criadas, Adão e Eva recebem a missão de praticar os seus talentos e dons. Adão e Eva recebem a missão de ter que gerar. Tudo o que eles precisavam fazer era praticar aquilo que foi entregue, aquilo que foi liberado, aquilo que era um dom, aquilo que era um milagre da parte de Deus sobre a vida do casal. Suas vidas serviriam de modelo, suas vidas seriam um modelo para as próximas gerações, para as próximas vidas, e por isso o Senhor os comissionou a viver e domínio e a multiplicação. O Senhor os encarregou a viver o domínio e a multiplicação naqueles dias. Tudo que foi confiado é de responsabilidade de vocês. Então Deus, Ele diz, olha, tudo que foi confiado, tudo que foi criado, agora é de responsabilidade de vocês. Cuidem para que se multipliquem. Cuidem para que dê certo. Cuidem para que a glória de Deus seja manifesta através da vida de vocês. Ainda no versículo 28, Deus diz, e os fiz férteis, por isso se multipliquem. Quando Deus quis que a multiplicação física acontecesse, Ele deixa uma missão para um casal. Quando Deus quis que a multiplicação física acontecesse, Ele chama um casal, e deste casal parte a multiplicação. Mas quando Deus quis uma multiplicação do seu reino, Ele chama os seus discípulos. A primeira coisa que acontece é que Deus multiplica a sua obra física. E a segunda coisa que acontece é que Deus multiplica a sua obra espiritual. Diga obra física e obra espiritual. O Antigo Testamento é marcado pelo crescimento do povo de Deus através de Abraão. A palavra vem como uma promessa, a multiplicação do povo de Deus. A palavra de Deus, a promessa de Deus, ela vem com uma palavra de multiplicação sobre a vida de Abraão. Ei, as próximas gerações, elas vão se multiplicar, você não vai ter como contar as próximas gerações. E o Novo Testamento é marcado pelo crescimento do Espírito de Deus através de cada pessoa, a multiplicação do Espírito de Deus, a multiplicação do reino de Deus através das pessoas. Quando eu sei que a obra de Deus está sendo feita em minha vida, quando que nós sabemos se a obra de Deus está sendo feita em nossas vidas, quando que eu sei se a obra de Deus está sendo feita em minha vida? Quando a multiplicação acontece em mim e através de mim. Quando a multiplicação espiritual acontece em mim e através de mim. Quando eu começo a multiplicar aquilo que é espiritual na minha vida, quando eu começo a multiplicar aquilo que as pessoas começam a desejar na minha vida, que vem de Deus, que não vem de mim mesmo, quando através de mim a multiplicação começa a acontecer sobre outras pessoas, então eu começo a ver
o reino de Deus, a obra de Deus sendo feita na minha vida. Em Mateus 14, mostra Jesus pregando. Em Mateus 14, mostra Jesus ensinando e levando a palavra. E as palavras de Jesus, elas tinham um tempo elevado, elas demoravam, eram palavras extensas. E após a sua mensagem, os seus discípulos pedem que Jesus despeça a multidão. Os discípulos se preocuparam então agora com o alimento físico. Jesus tinha acabado de entregar o alimento espiritual. Jesus tinha acabado de multiplicar aquilo que vinha de Deus, aquilo que vinha dos céus. Jesus tinha acabado de multiplicar todo um alimento espiritual. Mas agora os discípulos então estavam preocupados com o alimento físico também. Porque sabia que eles estavam ali num lugar deserto e sabiam que ali também aquelas pessoas, elas teriam que caminhar algum tempo para poder chegar a algum vilarejo, algum lugar que pudesse ter o que comprar e elas pudessem se alimentar. O lugar era deserto e aquelas pessoas precisavam comer. Aquelas pessoas precisavam de alimento físico. E Jesus diz para os discípulos, Mateus 14,16, eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Ele puxa a responsabilidade, ele coloca a responsabilidade sobre os discípulos e diz: dê-lhes vocês algo para comer. Os discípulos agora estavam sendo desafiados a entregar alguma coisa para aquelas pessoas. Só que não eram apenas algumas pessoas, não eram 10 pessoas, não eram 12 pessoas, eram 5.000 homens e mulheres, fora crianças. Eram muitas pessoas. E os discípulos então, eles estavam ali sendo desafiados neste momento. Mas nós sabemos que Deus não coloca desafio na sua vida a qual você não possa carregar. O que precisava ser multiplicado neste momento? O que precisava ser multiplicado neste dia? Após aquela palavra, o que deveria ser multiplicado? Jesus já tinha multiplicado a palavra, Jesus já tinha multiplicado as boas novas. E agora, o que precisava ser multiplicado naquele momento? Diga fé. Então, rapidamente, aqueles homens começaram a procurar se alguém tinha alguma coisa no meio daquela multidão. E no meio daquela multidão tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Diga 5 pães e 2 peixinhos. E discípulo é aquele que, quando é desafiado, busca sempre algo para apresentar. Discípulo é aquele que, quando é desafiado, nunca vai voltar com as mãos vazias. Não importa se é pouco, não importa se é muito, o discípulo nunca volta de mãos vazias. Nós sempre seremos desafiados, nós sempre seremos desafiados a apresentar algo para Deus. Nós sempre seremos desafiados a trazer algo para Deus. Como discípulos, você vai ser desafiado por Deus. E quando no Antigo Testamento, Elias ele é direcionado por Deus a ir até uma outra cidade, a ir até se encontrar com uma viúva. Quando o profeta Elias chega naquela casa, na casa da viúva, lá em Sarepta, e pede água e comida, o que ela diz? Eu não tenho nada, apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. E essa é a última refeição que ela e o filho tinham. Essa foi a resposta daquela mulher. E naquele dia, o que a viúva faz? Muitos vão dizer que ela dividiu com o profeta aquilo que ela tinha. Mas na verdade, é que no reino de Deus, o que aquela viúva fez foi multiplicar o que ela tinha. O pouco que ela tinha, ela multiplica com o profeta. E sabe o que acontece quando ela multiplica o pouco que tinha? 1 Reis 17, versículo 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou. Mas em Mateus 14, mostra que no meio da multidão existia alguém que sabia o que era a multiplicação. Que sabia que mesmo tendo pouco,
Não seria divisão, mas seria multiplicação. Alguém no meio daquele povo, essa pessoa tinha um pouco de pães e um pouco de peixes. E no meio daquela multidão, essa pessoa conhecia os milagres de Deus. E no meio daquela multidão existia alguém que tinha fé. E essa pessoa confia em Deus. E essa pessoa entrega tudo que tem para Deus. Então Mateus 14, versículo 18 diz: tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ele ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Igreja, sobrou 12 cestos de pães. De quem eram os 12 cestos de pães que sobraram? Dos discípulos? Ou da pessoa que teve fé e entregou os 5 pães? E entregou tudo que tinha? Quando o profeta Elias multiplica a farinha e o azeite, quem vive com o que foi multiplicado? Lucas 6, versículo 38 diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Diga glória a Deus. A verdade é que toda pessoa tem algo para oferecer. Toda pessoa tem algo para oferecer. Existem 2 pessoas e uma arca. Existem 2 pessoas e uma arca. Davi, o rei de Israel, e ele era um cara que estava levando de volta a arca da presença de Deus. A arca da presença de Deus era algo importantíssimo. E de outro lado tinha um homem com o nome de Obed-Edom, que não tinha nada a ver com isso. Obed não tinha nada a ver com a arca naquele momento. Diga, 2 homens e uma arca. A arca representa sucesso. Ter a arca representa prosperidade. Ter a arca representa vitória. Ter a arca representa a presença de Deus. Ter a arca representa que você está no lugar certo, que você tem algo certo nas tuas mãos. E o rei Davi agora tinha a arca. Estava levando de volta a arca. Só que no meio do caminho, o carro que carregava a arca começou a tombar. No meio do caminho, um carro que carregava aquela arca começou a tombar. Então um dos homens que estava ali perto, um dos homens que estava ali seguindo, que estava ali no cortejo não, né? Cortejo não tem nada a ver. Que estava ali carregando a arca. Eles estavam felizes, a palavra diz que eles estavam felizes. Então um dos homens que estavam ali de perto, ali atento, usar o nome dele ao tentar segurar aquele momento em que a arca estava caindo, ele toca na arca. E enquanto ele toca na arca, ele morre ali na presença de todos. Então agora Davi tem uma arca e também um problema. Então agora Davi tem uma arca, a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que garante a fé, que garante a vitória, que garante a presença, a arca que garante tantos benefícios, mas ele também tem um problema. Quem poderá carregar a arca? Quem pode carregar a arca? Como faremos para continuar carregando a arca?
O que fazer com a arca? O que fazer com a presença de Deus? Como conduzir a presença de Deus? Como carregar a presença de Deus? Existem muitas pessoas que passam por isso. Tem algo que é uma bênção. Tem algo que é bênção na vida delas, mas não sabe o que fazer. Ela tem algo de muito valor, mas não sabe como lidar. Tem a presença de Deus, mas não sabe como carregar. Tem muito homem que tem uma família que é uma bênção, mas não reconhece, não sabe como lidar. A arca está ali, está tudo ali montado, está tudo ali perfeito. E tem mulher que é uma bênção, mas não sabe como lidar com as coisas, que não usa da sabedoria do alto, que tem marido que é bênção, mas não sabe lidar. Existem mulheres que têm um marido, mas não sabe o que fazer. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola, com suas próprias mãos, a destrói. A presença de Deus estava ali naquele momento. A presença de Deus estava naquele lugar. A presença de Deus fazia parte daquela alegria. Mas Davi não sabia como carregar. E isso não impede que você possa mudar a tua história. Isso não impedia que Davi pudesse mudar o jeito e a forma de carregar aquilo. Isso não impede que uma pessoa que venha cometendo os seus erros, tendo nas mãos as bênçãos, tendo nas mãos aquilo que é precioso, não possa corrigir e mudar a forma de fazer as coisas. Então, 2 Samuel 6, versículo 9 diz: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Obed-edom não tinha nada a ver com aquilo, com aquela história. Obed-edom talvez estivesse acompanhando os fatos de longe. Talvez estivesse acompanhando pela internet os assuntos. Obed-edom talvez estivesse acompanhando só pela televisão, só pela internet, só pelos jornais. Não sabia que aquilo poderia tocar na vida dele. Então Obed agora ele tem a oportunidade de receber a arca da presença em sua casa. Ele tem a oportunidade de estar ali com a arca na casa dele. Aquilo que ele só via pela internet, aquilo que ele só via pela televisão, aquilo que ele só ouvia falar, aquilo que era só notícia, aquilo que só estava escrito, aquilo agora podia estar na casa dele. Ele fala: meu Deus, que responsabilidade, mas também que oportunidade. E naquele dia, ele vê tudo aquilo como se fosse a oportunidade de viver o milagre da multiplicação. Então aquilo que Davi tinha feito de errado, Obed-edom não iria fazer. Obed disse para ele mesmo: eu vou fazer diferente. Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou pegar isso e vou cuidar de forma diferente. Eu vou aproveitar este momento para honrar o Deus da presença, o Deus da aliança. Eu vou fazer diferente. E a palavra diz que em 3 meses, diga apenas 3 meses. Em 3 meses todos notaram que Obed-edom e toda a sua família estavam vivendo o milagre de Deus. Em 3 meses toda a vizinhança começou a notar que algo diferente estava começando a acontecer. Estava acontecendo. Toda a família começou a notar a família de Obed-edom. Todos começaram a notar que algo estava diferente. Havia sim a mudança, e havia sim os benefícios, havia sim vitória, havia sim tudo aquilo que envolve a presença de Deus. Todos, 3 meses, todos começaram a notar essa diferença. Igreja, comece hoje a fazer a diferença.
Hoje você tem a arca de Deus na tua casa. Hoje a arca de Deus está na tua casa. Antes nós nos reuníamos na igreja, e isso não vai ficar para sempre. Ei, a arca de Deus não ficou para sempre na casa de Obed-edom. Antes você se reunia numa célula, mas hoje a arca de Deus, ela está na tua casa. Hoje a arca de Deus, a presença de Deus, ela está na tua casa. Comece hoje a honrar a Deus em sua casa. Começa hoje a cuidar da presença de Deus. Comece hoje a guardar a arca da presença de Deus em sua casa. Porque vai passar o tempo e as coisas vão ser diferentes. 2 Samuel 6, versículo 12 diz: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Quando existe temor e honra, os cuidados com a presença de Deus mudam. Quando existe temor e honra, os cuidados com a presença de Deus mudam. E quando os cuidados com a presença mudam, então descobrimos o que fazer com as coisas de Deus e com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos para administrar. Quando os cuidados com a presença mudam, então nós descobrimos como fazer e o que fazer com as coisas que Deus confiou em nossas mãos para administrar. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, sabe o que ele diz? Que cada pessoa que recebe os talentos e que toda pessoa que tem a capacidade de multiplicar o que foi confiado. Ele diz que toda pessoa tem a capacidade de multiplicar o que foi confiado. Mateus 25, 20 diz: o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A fidelidade nos leva a conhecer mais de Deus. A fidelidade nos leva a estar na presença de Deus. A fidelidade nos leva a conhecer os milagres de Deus. Uma fidelidade que gera propósito, uma fidelidade que gera milagres. Em Salmos 86, versículo 11 diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. 4 coisas o salmista busca nesse versículo: aprender com Deus, e aprender com Deus é muito bom. Amém, igreja? Aprender com Deus é muito bom. Andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade, ser transparentes. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E por último, ele pede um coração inteiramente fiel a Deus. Feche teus olhos aí no teu lugar. Curve a tua cabeça. Feche teus olhos. Todo discípulo, ele vive para aprender mais de Deus com Deus, aprender mais de Deus com Ele. Ele vive para andar na verdade, ele anda na verdade. Ele busca o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E em seu coração, ele deseja
ser inteiramente fiel a Ele. E a fidelidade, ela gera multiplicação. Diga, o milagre da multiplicação. Quantos querem viver o milagre da multiplicação? O milagre da multiplicação. Obed-edom não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, mas de repente ele recebe na tua casa a presença de Deus. Você está recebendo a arca da presença de Deus na tua casa, no teu lar. E a palavra diz que durou 3 meses a arca na presença, na casa de Obed-edom. Nós estamos num período de 2 meses. Eu não sei quanto tempo mais vai durar a arca na tua casa. Eu não sei quanto tempo mais a arca vai ficar na tua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. A arca está aí. Você abriu a porta, as janelas. Você abriu as janelas para que a arca pudesse entrar na tua casa. E quando você fez isso, quando você ligou o teu celular, quando você se conectou com o culto, você permitiu que a presença entrasse aí. Não seja como Davi naquele momento que não sabia o que fazer e entregou a responsabilidade para outro. Fale, eu recebo essa responsabilidade. Eu vou fazer deste período um tempo precioso e algo vai mudar na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada lar nessa noite. Que o Senhor possa alcançar vidas nessa noite, em nome de Jesus. Que feridas sejam curadas, que almas sejam curadas. E que se há alguém que está doente, enfermo, fisicamente falando, Pai, que o Senhor ache fé suficiente para que o teu milagre venha acontecer, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, também que o milagre da multiplicação venha sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe este lar, que Deus abençoe esta casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos fazer da nossa casa um ambiente de adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.